Ai, Senhor. Senhor, já já nós vamos começar. O William que tá aí? Isso mesmo, né? Sim, Muito bom o seu trabalho, viu, William? Parabéns. cara, irmão. Muito bom mesmo. Alexa, que horas são? São 20h42. Tô, pode falar para mim quem mais está aí na aula? Eu sei que o William tá. Quem mais pode se apresentar, por favor? A paz do Senhor, pastor, a Silvana. Silvana, Paz do Senhor, Silvana. Quem mais? Só os dois? É isso mesmo, William? A Larissa também tá, só que ela não tá aqui agora, mas ela tá aqui comigo. Larissa, sua esposa está com você. Aí fala para ela que eu recebi o trabalho dela também, tá? Só não deu tempo de Ó, eu ver, mas eu ok. recebi o trabalho. Alexa, que horas são? São 20h44. Vamos começar então, pessoal. Alexa, que horas são? Alexa, fala para nós a hora. São 20h45. Vamos lá, pessoal. A hora em ponto, 8h45, conforme é o nosso horário. Pedir para que Deus possa nos abençoar. Gostaria que você curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos, né? E a gente possa falar com Deus nesse momento. Senhor, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, te agradecemos por essa oportunidade, mais uma vez, de aprender sobre a tua palavra, precisamente sobre a matéria soteriologia. O Senhor possa fortalecer a nossa vida, a nossa fé, possamos ter fé, foco e agir conforme a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém? Amém. Amém. Vamos lá, pessoal. Estão vendo aí o meu. Vocês estão vendo aí direitinho, né? Tá dando para ver? Sim ou não? Sim, pastor, tá sim. Sim. Ah, perguntando se vocês estão vendo, porque eu vou diminuir aqui a telinha para não atrapalhar. Esconder um negócio que é muito grande. Então vamos lá, olha só, pessoal. Como eu havia falado, né? Nosso trabalho, a entrega é hoje. Pelo que eu vi aqui, somente o William que entregou, a Larissa, sua esposa, acho que o Antônio também, se eu não me engano. Eu vou reverificar no e-mail, mas foram só 3 alunos que entregaram o trabalho para mim. A Silvana também já falou para mim que vai entregar, e a Patrícia também.
Lembrando que a gente fala, né, com antecedência, justamente porque deixar as coisas para a última hora acaba ficando mais difícil ainda, certo? E a nossa última aula vai ser dia 26 de maio, na próxima semana. É isso mesmo ou não? É isso mesmo? Não. Dá uma folga, né? Não, dá certinho. A próxima segunda-feira já é a aula nossa novamente. É isso mesmo? Conta aí. É 12? Dá 24? Isso mesmo, né? É, próxima segunda. Aí nós vamos ter mais duas aulas para a gente encerrar nossa matéria. Lembrando que eu coloquei o tema do trabalho justamente quase que o final da apostila, para que a gente pudesse aprender sobre os assuntos pertinentes à salvação. O William, se me permite, tá? Se eu ainda continuar dando aula aqui, eu vou usar o seu trabalho como modelo para os demais trabalhos que eu posso fazer. Toda vez que eu for colocar trabalho, eu vou usar aí o seu modelo. Ficou muito bom. O modelo do TCC não é tão difícil de fazer, né? Tem uma formatada no seu modelo, colocando na página, para ficar. Ficou muito bom o trabalho. Você conseguiu aí ir no foco onde eu queria, né? Uhum. Classificação, regeneração, santificação, glorificação e uma conclusão e com o início também do trabalho. Ficou muito bom e parabéns aí. Acredito que a sua Tá esposa bom, também ficou tá muito bom, bom. irmão. E vou usar ele, se me permite, para os próximos Permito, trabalhos. Perguntar para mim como que é. Eu falei, ó, desse jeito aqui que eu quero. tá Porque bom. aí, modelinho, o pessoal pode pegar lá em Word, né, e copiar, Uhum, e só depois trocar as letras, né, e ir mudando lá. Dá para uhum, usar o mesmo modelinho. tá bom. Só que eu não acredito que você sabe, William, no seu trabalho, né, aproveitar aqui já como aprendizado também, tá bom, pessoal? Tá. Quando a gente fala a questão de regeneração, daí, geralmente, assim, para a gente entender de uma vez por toda, a justificação ela vem primeiro que tudo, porque o regeneração, ela começa na minha vida, né? Às vezes, naquele ato de arrependimento, eu ainda nem sou um ser totalmente regenerado, né? Eu ainda nem mudei toda a minha vida. Então, só para um aprendizado aí, lembrando que a justificação ela está sempre em primeiro, que muitas vezes eu nem entrei naquele processo de regeneração, de mudança total, mas com o tempo, no dia a dia, esse processo de regeneração vai transformando a minha vida e o ser que uma vez entregou a sua vida verdadeiramente a Cristo, ele vai sendo regenerado, santificado por Cristo, pela palavra, e inicia esse processo aí que é maravilhoso, né? E a gente aguarda aí a glorificação. Então, eu acredito que quem fez o trabalho, tá? Eu acredito que deve ter aprendido bastante com o objetivo de um aprendizado muito tremendo. Nosso tema era o plano de salvação, de uma forma de pergunta, né? Respondendo, não era para copiar o que estava na apostila, certo? Embora eu só pontuei na apostila onde estava, para ficar mais fácil alguém ler sobre o assunto. E de propósito, não coloquei glorificação, para que as pessoas pudessem olhar. Então, eu ainda vou deixar avisado, eu ainda aceito o trabalho até a próxima aula sem nenhum problema. Provavelmente assim que acabar a nossa aula, eu vou marcar, já aí tem que marcar a prova de vocês. Nós chegamos no falando de salvação, nós encerramos na última aula nossa, porque eu não pude dar uma aula, eu tive que faltar, tive um compromisso na Câmara Municipal, onde eles iam aprovar um projeto de reinserção social para a população em situação de rua. Então, eu não pude participar, mas eu não sei se eu vou repor essa aula ou não. Independente disso, vamos abordar os assuntos principais da soteriologia e característica da salvação. Então, eu vou ler aqui, depois peço a ajuda do William também e dos outros demais aí para me ajudar na questão da aula. Então, de todas as palavras que a gente que foram empregadas para definir, vamos supor assim, uma experiência de salvação transformadora, do encontro do homem com Deus, salvação é a mais usada. Ou seja, no sentido assim, olha, as pessoas se encontrou com Deus, aí muitas vezes tem aquele, encontro com Deus, encontro pessoal, experiência com Jesus, cada um vai falando uma coisa, mas a mais usada
realmente e que a gente entende ser a mais indicada, não é só o encontro com Deus, é sim a salvação. Aquela pessoa, a partir daquele momento que ela entregou a vida a Cristo, começou no processo de regeneração, santificação, ela foi justificada por Cristo de imediato, porque ela não precisa pagar nada, é um favor imerecido, ou seja, não adianta o que eu fazer, nada do que o ser humano faça vai, na doutrina da salvação, é pagar o que Jesus fez na cruz do Calvário. Entendido, pessoal? Sim? Podemos continuar? Então vamos lá. A palavra da salvação significa, em primeiro lugar, ser interessante. Eu estou falando com uma teologia prática, tá? Ser tirado, ou seja, é, de um perigo. Então, assim, no sentido da palavra, assim, olha, a pessoa estava em perigo, né? E ela foi tirada, ela foi salva. Então, é livrar-se, ou seja, no sentido de escapar, né? A Bíblia fala da salvação como a libertação do tremendo perigo de de uma vida sem Deus. Aí, em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, 18, você vai ver, e nos outros textos também. Mas aqui no sentido da palavra salvação, é no sentido de alguém que, vamos dizer assim, para a gente entender com meias palavras, alguém que está afundando e que vai morrer, e ela então estendido o braço a ela para que ela possa ser salva. A gente faz aqui até lembrar daquele texto da Sagrada Escritura de Pedro, né? Em um momento de fraqueza de fé, ele pediu socorro e Deus então estendeu a mão. No sentido da palavra salvação, é realmente tirar alguém de perigo. As pessoas estão indo para o corredor da morte, como diz o livro do Provérbios, estão indo para o matadouro como um gado, e quando você prega a palavra para aquela pessoa, você dá a oportunidade para que ela seja salva, seja liberta, de um perigo de morte. Dois, traduzida do termo, do texto grego, no sentido assim, tem o significado de tornar o estado perfeito. Ou seja, no sentido grego fala assim, ou restaurar o que a queda causou, que é o pecado de Adão e Eva. A salvação desfaz, isso mesmo? Desfaz, assim, as obras do diabo. Se a gente for ver o texto da Sagrada Escritura, primeira carta de João, capítulo 3, 8, diz que Jesus veio e veio para destruir as obras do diabo. Primeira carta de João, capítulo 3, 8. Veio para destruir as obras do diabo. Então, no sentido aqui, a palavra salvação no grego significa-se de você tirar, né? No sentido assim, de um perigo, né? E restaurar. Ou seja, não pode ser restaurar, ou então de você voltar aquilo que era certo, aquilo que era correto. O homem, quando a gente vai estudar, é, se você já deve ter estudado, ou se não estudaram, vão estudar ainda, né? Os períodos da da salvação, a gente vê que o primeiro período é chamado período da inocência, né? A inocência onde o homem era inocente, Adão e Eva. Então, Jesus ele veio ligar o homem novamente a Deus por meio de restauração, tornando o seu estado de mudança de vida. Ou seja, o homem, por causa do pecado, Jesus veio então para destruir essas obras do pecado. Três, a salvação, isso tudo uma teologia prática, tá, gente, que está na apostila de vocês. A salvação é uma expressão de poder de Deus. Jesus, o autor da salvação, tem por nome o Salvador. Quer dizer, o próprio nome de Cristo, a gente já sabe que significa, Jesus significa o Salvador. Da mesma forma como a gente vê lá em Isaías, capítulo 7, versículo 14, que diz assim: Eis que uma virgem conceberá e dará à luz, dará à luz, e esse filho chamará Emanuel, ou seja, Deus conosco. Três, ainda, né? Quando Simeão ouviu no templo, disse:
A gente é muito conhecido quando ele foi levado aos 8 dias para ser circuncidado, disse: Os meus olhos viram a tua salvação. Lucas 2:30. Outra coisa, chamarás Jesus. Então, o próprio anjo, né? Arcanjo Gabriel já falou como esse homem, essa criança, iria chamará Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Por isso que a carta de Mateus 1:21 fala a respeito disso. Se a gente for ler carta de Tito, depois Tito, perdão, Tito, no capítulo 2:11, se não me falha a memória, fala assim: Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ou seja, salvadora a todos os homens. Jesus, aquele que salva. O Evangelho, né? No caso, o Atos dos Apóstolos também traz no 13, versículo 26, e depois o poder de Deus também, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creram, né? Daí está escrito em Romanos 1:16, é um versículo bastante conhecido, né? Os homens estão sendo chamados para a sua glória, e virtude. Glória e virtude. Por isso que a gente, quando lê nas Sagradas Escrituras, a gente lembra que a virtude está relacionado a poder, né? A poder. Então, a pessoa que, assim, ela é salva e ela realmente vive uma vida no cristianismo verdadeiro, a Bíblia nos garante, em Atos 1:8, que ela recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito Santo. E esse poder ele é dado por Deus. Aqui no sentido assim, todos aqueles que são salvos têm essa possibilidade de ter também esse poder de anunciar a verdade de Cristo e também de orar por cura, por libertação, por restauração, porque esse nome de Jesus ele é poderoso, né? Então há poder no Evangelho. Agora aqui na carta de Pedro, no capítulo 1:3, diz assim: o poder do Espírito Santo opera para a salvação dos pecadores, né? Para a salvação dos pecadores. Eu não vou ler todos os textos, nem vou comentar de todos os textos bíblicos que vocês têm aí, vai ficar no vídeo também, vocês podem ler. Mas eu vou ler alguns. Não por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Está escrito em Zacarias 4:6. É um texto bastante conhecido e eu queria comentar sobre ele. Com relação a esta salvação, que cabe a mim e a você, dentro da soteriologia da matéria de salvação, é anunciar a palavra. Não adianta, de forma nenhuma, a gente querer obrigar a pessoa a seguir a Cristo. E de tudo quanto é jeito, abrir a cabeça da pessoa e querer colocar as coisas lá dentro. Não é você que faz isso. Isso precisa estar muito bem claro quando se fala de salvação, que o nosso objetivo é pregar, mas não somos nós que convencemos a pessoa. Quem nos convence da justiça, do juízo, da condenação, do pecado, é o próprio Espírito Santo. Por isso, né, que me lembro até do trabalho ali do William, ele menciona um texto, né, de Nicodemos, justamente onde fala assim: quem não nascer da água do Espírito não pode ver o reino de Deus. E isso é uma decisão da pessoa, né? Não é uma decisão que outros podem tomar por ela. Outra coisa que a gente vê, a salvação é um dom de Deus. Está escrito em Efésios no capítulo 2, que fala assim: a fé é um dom gratuito de Deus, é uma dádiva de Deus, né? Diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Esse texto é um dos mais esplêndidos no sentido de você entender que a salvação é um dom de Deus e que não é porque você fez algo
e que você é merecedor da salvação. Não é porque você fez algo. Não é porque você é muito bonzinho. Não é porque você procura não fazer nada errado. Não, é um dom de Deus, porque você e eu somos pecadores. E isso veio e não é de nós, né? Não é de nós. Não é pelas minha força, não é pela minha força, mas e nem das minhas obras. Isso tem que ficar muito claro, porque tem gente que até hoje ainda acha que ele tem que fazer algo quando ele comete um pecado, ao invés dele só se arrepender e não fazer mais. Ele não precisa praticar alguma coisa dizendo que vai fazer isso, que vai pagar o que fez. Não. O que apaga o pecado é o reconhecimento de que errou e o reconhecimento de não fazer mais. O próprio Davi falou: só contra ti pequei. Né? O próprio Davi, se você for ler em Salmo 51, você vai ficar muito notório isso, ou notório significa claro, e que ele falou que Deus podia tirar tudo dele, menos a salvação. É uma coisa que ele não queria perder de jeito nenhum. Então, é o problema que a gente fala assim, ó, não pre, não recebimento da salvação. A gente já falou. 2, o Espírito Santo. João 16:8, 9. E a palavra de Deus, Romanos 10:8, 11, 17. Esse seria interessante se a gente ler, mas a gente vai falar um pouco sobre esse versículo. Inclusive, esse versículo de Romanos 10, ele deveria estar de cor dentro da gente para que a gente pudesse explicar e pregar para as pessoas a respeito de salvação, e às vezes a gente acaba não lembrando ele de cor. Mas o que ele fala nesse versículo? Que a gente precisa aprender. Operam o despertamento do homem, né? Operam o despertamento no homem, fazendo sua vontade. Ou seja, inclinar-se para buscar e aceitar a salvação. E olha como que esse versículo fala, no 4. Assim, ó, com a boca se confessa para a salvação. Romanos 9:10. Romanos 10, 9 e 10. Diz assim, ó, versículo 9. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, aqui a gente tem um princípio eterno. E qual é o princípio eterno da salvação? É matéria de soteriologia. Primeiro eu tenho que pronunciar com minha boca, mas também crer no meu coração. Não adianta de jeito nenhum a pessoa ir lá na frente da igreja, levantar as mãos e falar: eu aceito Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Aí ele expressou isso com a sua boca, mas lá no coração, não crê de verdade. Lá no coração, não crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Lá no coração, não crê de jeito nenhum. Não crê de jeito nenhum. E que o único meio de ser salvo é entregar a vida a Cristo. Não crê de jeito nenhum, precisa fazer uma renúncia do velho homem. Precisa fazer uma renúncia das coisas velhas. Para que, de fato, aquilo que está escrito em 2 Coríntios 5:17, ou 1 Coríntios, me fala a memória, assim que as coisas velhas passaram e eis que se fez tudo novo. Para que isso ocorra, é preciso confessar com a boca, mas tem que crer com o coração. Então, por isso que tem muita gente que a gente vê na igreja que vai lá na frente, aceita Jesus, mas não muda nada a vida. É porque não teve uma experiência de verdade com Cristo, no sentido de crer que Jesus é único, que Jesus é Senhor, que Jesus é Salvador e que Jesus ressuscitou dentre os mortos e que voltará, né? E o versículo 10 diz assim, ó: visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, por isso que Atos dos Apóstolos, capítulo 4:12, fala assim:
e não há nenhum outro nome ao qual o homem possa ser salvo a não ser por meio de Jesus. Então, Romanos também traz para a gente isso no capítulo 8, no versículo 1, dizendo assim: portanto, né, vírgula, portanto, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Provavelmente vai ser uma matéria mais para frente que nós vamos falar. Mas você precisa confessar com o seu coração para que a justiça seja feita, e você precisa também confessar, fazer confissão com a sua boca para a sua salvação. Por isso que quando a gente fala assim, o batismo é importante? Sim, o batismo é extremamente importante. Mas o batismo sem o arrependimento verdadeiro, ele só é banho de água. Entendido aí, pessoal? Até aqui? Sim ou não? Então aí, gente? Sim, sim, pastor. Então tá bom. Se eu tiver muito rápido, vocês me falam. Pode me interromper também sem problema. É que eu tenho que passar isso, senão a gente não consegue terminar, tá bom? Outra coisa, ó. Muito importante. No momento em que a pessoa ela se entrega a Jesus, uma entrega verdadeira, genuína, com a sua boca, né? Ela vai confessar. Começa a confessar sua alegria e gratidão, a certeza de ser salvo. Olha só, se manifesta naquela pessoa. Em que sentido? É que eu falei lá, ó, Salmo 51:12. Gente, quando acabar nossa aula, a gente entra no mesmo link, tá bom? No mesmo link. 51:12. Ou seja, o próprio Davi falou: restaura, Senhor, a alegria da salvação. Ou seja, a pessoa que é salva, ela vive em uma alegria constante, porque o próprio Paulo diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor, regozijai-vos sempre no Senhor. É uma ordem expressa de Paulo, no sentido de que a pessoa que realmente ela é salva tem que ter uma vida de alegria, né? Pode viver uma vida de tristeza. Vamos lá, vamos continuar aqui. A gente acabou a primeira parte. Agora, o que que acompanha essa salvação? Ela acompanha as bênçãos que acompanham a salvação. Nesse sentido, a gente vai ler. Então, muitas coisas acontecem na vida do homem que recebe Jesus como seu Salvador. Vejamos. Quais são essas muitas coisas que acontecem? Vamos lá. Primeira coisa, aquilo que eu falei, é a justificação. Ele é justificado, porque ele é salvo dos seus pecados. Por mim, por você, a gente não consegue fazer nada. Nada. Mas a primeira bênção que vem é ser justificado dos seus pecados. E nessa questão da justificação, a gente salva assim, salvo dos pecados. Isso a gente pode até ler no versículo, não vai dar para a gente ler todos eles, mas fica aqui para vocês lerem. A gente é salvo dos nossos pecados. Por que que a gente é salvo do pecado? A gente pode retornar um pouco aqui a dois versículos principais, só para a gente entender aqui por que que a gente é salvo do pecado. Romanos 3:23. Todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Então, pecado é a primazia ali da raça humana, não tem jeito. Todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte, mas o dom eterno é a vida em Cristo Jesus. Então a gente entende que quando você realmente entrega sua vida a Cristo, você é salvo nesse sentido de perdão dos pecados. Perdão dos pecados também está no texto de Lucas, capítulo 7, Tiago também, 5:20. Outra coisa, dá um livramento da culpa. Esse aqui é uma das coisas assim, que a gente precisa até falar um pouquinho. Acaba que o tempo não dá muito para a gente falar, mas seria bom se a gente lesse os textos. Mas eu posso falar uma questão da questão de livramento da culpa. Tem muita gente que entregou a vida a Cristo, mas que não teve a concepção de livramento de culpa. Ele ainda se sente culpado. Talvez por causa da dor, daquilo que fez ou daquilo que fizeram por ela. E às vezes fica carregando um peso e que Jesus já carregou na cruz. Por isso que fala em Isaías capítulo 53, nas tuas pisaduras fomos sarados, nas tuas pisaduras fomos curados. É na chaga de Cristo. Então, assim, tá com Cristo não tem que ficar carregando mais peso da culpa. Outra coisa,
que acontece na questão das bênçãos que acompanham a salvação. É o livramento do poder do pecado. Isso aqui também requer uma explicação. Como eu falei, não vai dar para a gente ler todos os textos bíblicos, mas requer uma explicação. Paulo chega falando que ele não quer mais pecar, mas acaba pecando. Uma das coisas que a gente precisa entender é assim: mas eu entreguei a vida a Cristo, eu estou livre do pecado, do poder do pecado, é diferente de estar livre do pecado. Você vai passar por tentação, você vai passar por cilada, vai depender de você. Por isso que o livro de Gênesis fala assim: o pecado espreita a tua porta, cabe a ti dominá-lo. Nesse sentido, a gente precisa entender isso. Qual a diferença do crente? Ele não ama mais o pecado. Ou seja, ele não vive mais pecando. Mas se porventura ele pecar, e isso não é uma coisa que acontece diariamente, mas porventura, de repente, acontecer algo, ele vier a pecar, a Bíblia garante que ele tem a graça de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Por isso que o apóstolo João fala: filhinho, escreva essas coisas para que não pequeis. Mas se vocês pecarem, tem um intercessor junto de Deus, Jesus Cristo, né? O justo, aquele que justifica. Estão ouvindo eu, gente? Tudo bem? Estão aí ainda, pessoal? Sim, pastor. Estou perguntando porque depois pode acabar a aula aqui, eu não vejo vocês, tá? 2, outra coisa que a gente vem com a salvação. Salvo do juízo e da morte, no caso. Salvo do juízo. Está escrito em 1 Timóteo, capítulo 5, 24. Outra coisa. Salvo da ira de Deus. Esse é o mais forte de todos, né? Esse é o mais forte de Deus, porque tem gente que acha que as pessoas podem fazer tudo o que estão fazendo, não precisa se converter e nada vai acontecer com as pessoas. Eu não me recordo desse versículo, eu vou até ler ele. Romanos, capítulo 5, versículo 9. Deixa eu ver aqui. Romanos, capítulo 5. Eu não me recordo de todos de cor, claro. Olha só. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário tem esse poder, ou seja, de livrar a gente da ira de Deus. Entre o homem e Deus e o pecado, há o sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado. Porque Deus é santo e odeia o pecado. Até muita gente fala assim, que Deus ama o pecador e odeia o pecado, né? Tem muita gente que fala isso, mas entenda que Deus não ama quem deseja de forma deliberada a viver no pecado. Vai ocorrer a ira de Deus. Mesmo Deus sendo amor, ele vai ter que praticar a sua justiça. Por mais, Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amor, não tem nada de ódio nele, mas a justiça de Deus vai ter que ser feita. Por isso que aqueles que não aceitam a Cristo, a Bíblia diz que já estão condenados. Isso é muito forte. Salvo da morte eterna. O que significa isso? A gente poderia entender que com 3 mortes, eu já devo ter falado: morte física, morte espiritual, morte eterna. Morte física, o nosso corpo físico. Morte espiritual, quando a pessoa está afastada de Deus, ele não entende Cristo como Senhor e Salvador. E a morte eterna seria totalmente separado de Deus, afastado de Deus. Se você quer saber quem são essas pessoas que terão morte eterna, leia Apocalipse 21, 8. Você vai entender quem são as pessoas que vão estar separadas de Deus, longe de Deus. Comunhão com Deus, a bênção da ação vem, né? Ela nos aproxima de Deus. Por isso que o texto de Tiago fala assim: aproximai-vos de Deus e ele aproximará de vós. Tiago capítulo 4, versículo 7. Ou seja, a gente tem uma entrada na sua graça, né? A graça é o favor não merecido. E passamos a ser, então, cidadão do céu, Efésios 2:19. Estão me ouvindo ainda, gente?
Estamos Pessoal? sim. Estamos sim, Ah, pastor. não acabou Sim, não, estamos ouvindo. tá bom? Obrigado, muito obrigado. Número 4, que a gente está na apostila de vocês ainda. A gente tem nova posição no mundo, ou seja, eu era simplesmente só uma criatura, eu era só uma criatura, um ser, e agora eu tenho uma nova posição no mundo. E que posição é essa, né? Salvo dessa geração perversa. Atos 2:40. Outra coisa, eu brilhando como luzes no mundo. Onde fala assim, né, a gente vê assim, vós sois o sal dessa terra, vocês são a luz deste mundo. A carta de Pedro vão falar que nós somos a nação eleita, a nação santa, sacerdócio real. E aqui, salvo do poder de Satanás, que nós já lemos também. Liberto do poder de Satanás, a gente já falou, e transportado para o reino do Filho. Ou seja, o mundo jaz no maligno. Está lá escrito na Bíblia. Então, quem vive no mundo, por isso que fala, nem ameis o mundo, nem o que há no mundo. Quem ama o mundo é inimigo de Deus. Então, tudo bem? Vamos voltar novamente? Sim. Vamos lá, vamos voltar de novo. Vamos lá, então a gente parou aqui na. Vou compartilhar com vocês. Peraí. Pessoal, tá dando para acompanhar, né, pessoal? Desculpe um pouquinho de ser um pouco meio rápido, né? Mas é que senão a gente não consegue fazer nada. Estão me vendo aí? Estão vendo aí, pessoal? Podem me responder, William? Estamos sim, pastor. Estão vendo, então tá Sim. bom. Então vai lá. Então a gente já falou aqui sobre salvo do poder de Satanás, né? Liberto do poder de Satanás também. E transportado para o reino do Filho agora, né? Filho Jesus. Eu não sei se vocês sabem esse versículo de cor, mas eu queria ler esse versículo. E depois a vitória sobre o diabo. Essa é bem conhecido de Hebreus, mas se você, eu queria que ler um texto, um versículo com vocês, até porque é importante a gente ler esse versículo, que eu acho que a gente já leu, mas não custa ler novamente. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Diz assim, ó: Mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aí, versículo 13: Os quais não nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, e nem da vontade do varão, mas de Deus. Então, aqui o versículo de João traz para a gente que a gente tem uma mudança na nossa vida. É um novo nascimento de verdade. Ou seja, assim, agora eu sou uma nova criatura, agora eu passo a ser filho de Deus, e com relação ao império das trevas, vamos ver o que faz esse texto aqui de Hebreus, capítulo 2, versículo 14, é bem conhecido também. Vamos lá, olha o que diz. E visto, né? E visto como filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Ou seja, sim, o diabo foi aniquilado. Mas muita gente ainda fala assim, mas como assim aniquilado se o diabo? Tem gente que não consegue entender isso. O diabo ainda existe. Existe. E a Bíblia diz que ele ainda procura cegar o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho. Mas o império dele não tem mais poder. Ele sabe que pouco de tempo lhe resta. Lá na, lá na cruz está dizendo assim, a morte, onde está o teu aguilhão? Ou seja, tragada foi a morte. Cristo rompeu. Agora, quem não está com Cristo é outra história. Vamos lá. Então, nós passamos a ser, então,
uma bênção que vem. Nós somos morada do Espírito Santo, nós passamos a ser templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita no salvo. Guarde isso. Por isso que o apóstolo Paulo chega a falar em uma das suas cartas: se é que o Espírito Santo habita em vós. Porque, no sentido assim, vocês são salvos de verdade? Estão vivendo a plenitude do Evangelho? Estão vivendo de fato a salvação? Então, o Espírito Santo ele passa a habitar em nós, dentro de nós. Outra coisa, nós, com a salvação, temos uma esperança, a esperança de glória eterna. Em que sentido? Viva a esperança. 1 Pedro 1:3. Direito à glória eterna. E salvo da ira futura que nós já comentamos também. Transformação total. Isso acontece na vida do crente. Nova criatura. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5:17, que eu já tinha falado, né? As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. É um novo caminho. Transformação na vida, nas relações com Deus e com o mundo e com o próximo. Então, assim, isso aqui eu vou falar uma coisa que talvez alguns de vocês vão ficar um pouco preocupados com o que eu vou falar, mas é uma verdade. Já vi alguns pregadores também falando isso. Se vocês quiserem comentar, pode até comentar. Dizem que o Brasil, a cada dia que passa, cresce maior o número de cristãos. Mas não há uma mudança. As pessoas continuam ainda se divorciando, as pessoas continuam ainda roubando, pastores, obreiros sendo fraudulentos. Recentemente vi de uma pessoa que contou para mim que uma pessoa passou ela para trás. Pessoas que você imagina que não vai fazer isso. Pessoas que, coisa boba, mas que chegam até a comprar numa cantina, depois não querem pagar. Emprestam dinheiro e não querem pagar. Assumem compromisso e não querem fazer. Muitos até assumem cargos na igreja. Depois, quando começa a trabalhar para ser um bom trabalho, não querem mais. Isso fica uma reflexão para nós na questão de transformação na vida, nas relações com o mundo, com Deus e também com o próximo. Eu digo que sou crente, mas odeio o irmão. Eu preciso fazer uma reflexão profunda quanto a isso. Algum de vocês querem comentar essa parte da transformação na vida, nas relações com Deus, com o mundo e com o próximo? Deixo aberto para algum de vocês, caso queira comentar. Ô, irmão, hoje cresce muito o número de cristãos, mas só em quantidade, né? A gente vê o evangelho, os evangélicos da época da minha avó, da época da minha tia, e os evangélicos dessas igrejas de hoje, é gritante a diferença de comprometimento com a fé que se tem, que se tinha antigamente e o que se tem hoje. Esse comprometimento, ele não é transformador, né? Ele é meio raso, né? Vamos dizer assim. Ele não é. Se falava antigamente que a pessoa era crente e você tinha uma referência muito grande, né? É, eu lembro até também do meu pai, quando falava que as pessoas eram crentes, você não pode fazer mais isso, você não pode fazer mais aquilo. Hoje parece que o crente pode fazer tudo, né? Parece que esqueçam da frase que
tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Se você ver hoje dentro da igreja, assim, principalmente nas redes sociais, eu não poderia deixar de falar desse assunto para vocês, porque é um assunto que ganhou notória repercussão na rede social, o tal de missionário Miguel, né? Assim, daí algumas pessoas me perguntaram a respeito. Falei, olha, ele é uma criança, ele tem eloquência, tem uma boa fala, nem tanto uma retórica, mas uma boa fala, uma boa eloquência. Ele foi treinado a fazer aquilo. E as fases que ele fala, elas surtem um efeito naquelas pessoas que estão ouvindo. Até por ele ser uma criança. Pois já teve outros adultos que falaram a mesma frase que ele, um suposto inglês fraquinho lá, né? Quem que nunca ouviu essa falar? The off, the king, the power, the best. Quem que nunca ouviu falar isso aí nas redes sociais? Eu e você, todo mundo ouviu. Por quê? Isso estava rolando para lá. Mas na onde que você vê o evangelho? Você não vê esse garoto pregando a palavra, não vê anunciando a palavra. As pessoas que estão em volta dele estão ganhando dinheiro com relação a isso que ele faz. Tudo que se fala dele hoje na internet dá bastante visualização. E é um garoto que talvez tenha um potencial muito grande e que, na verdade, não foi preparado. E as pessoas veem isso na internet hoje como algo bom, mas isso é algo ruim. Porque hoje em dia, você pega o que está acontecendo na internet, as coisas que as pessoas estão fazendo, você não vê testemunho de vida, né? Você não vê mudança de vida. Se você pegar o microfone e falar assim, olha, eu era isso, eu tinha uma vida de pecado, e hoje não estou mais pecado, se marcar não sai nem glória a Deus na igreja. Então, assim, é isso que você está falando. Hoje, a transformação, ela não é verdadeira. Então, por isso que eu e você, né, por isso que a gente fala assim, ó, tira primeiro o cisco do teu olho, para depois tirar a trave que está no seu irmão. Daí a gente tem que olhar para dentro de nós, melhorar nós e as pessoas que estão ao nosso redor. Então, vocês que são pregadores da palavra, vocês que são ensinadores, entenda que vocês passam a ser vitrine daquilo que vocês fazem, né? Naquilo que vocês fazem. E vocês vão levando essa palavra e a gente precisa aprender isso. Até algumas pessoas falam assim, a gente vê muitos pastores fazendo muita coisa errada e a gente fala, as outras falam assim, não pode falar que está fazendo errado, que você está pecando contra o ungido de Deus. Muita calma nessa hora, né? Nem todo mundo que se diz ungido de Deus é de fato ungido de Deus, tá bom? Alguém quer comentar mais um pouquinho? Obrigado pelo comentário, irmão. Ninguém quer? Vou para frente. Vamos lá. Então, pastor, Pode falar, pode falar. então, hoje em dia é muito o evangelho do eu, né? Muitos pastores têm medo de dizerem a verdade, até pela justiça, porque hoje está muito assim, tem que tomar cuidado no que fala, tem que tomar cuidado no que vai pregar. Até ouvi falar uma vez que não podia nem falar do demônio na igreja, tipo, expulsar demônio, porque você está ofendendo, entendeu? A religião tal. Então, se a pessoa não tiver realmente coragem de falar a verdade de Cristo, aí fica assim. E hoje o evangelho tá assim, é o evangelho que está transformando, entendeu? Não é a pessoa. O pregador está querendo agradar os fiéis para eles permanecerem na igreja, porque se pregar a verdade, se puxar a orelha, se chamar a atenção, aí fica, né? Fica é, bravo, né? isso, e não quer mais na igreja. Aí o pastor não quer perder o abençoado e fica esse evangelho fraco, infelizmente. Você falou uma coisa que, assim, houve um comentário muito grande a respeito disso, que as pessoas estavam querendo questionar essa questão de falar que é demônio. Por isso que quando você vai falar assim, por exemplo, sobre catolicismo, religião brasileira, qualquer outra religião, precisa ter uma destreza assim para falar. Mas a espiritualidade, você não precisa citar nome, é que as pessoas, você pode fazer, né? Vamos supor assim, é uma brincadeira, tá? É uma brincadeira minha. O pessoal que é adepto ao demônio, né? Então eles não podem falar o demônio porque eles estão ofendendo a religião deles. Você falar demônio, espírito maligno é a mesma coisa.
É Então, assim, verdade. porque o pessoal fica inventando moda para tentar prejudicar os outros. O que precisa é pegar a Bíblia e ler, ué. Então, assim, se está escrito na Bíblia, você nunca vai errar sobre qualquer questão. Que precisa respeitar, assim, a religião dos outros, a gente não pode respeitar a religião dos outros, mas, assim, quando está pregando, tem que pregar a Bíblia. Se está escrito na Bíblia, você fala o que está na Bíblia. O grande problema é que muitos pregadores não leem mais a Bíblia. Eles trazem uma mensagem daquilo que é a verdade deles. E aí vira essa bagunça danada. Por exemplo, se a gente vai pregar Mas lá, eles querem pregar muito ele, né? se eu, por exemplo, se eu falar assim, ó, se eu falar assim agora, assim, ó, nós vamos fazer uma, no caso aqui, eu estou ensinando, é diferente de uma pregação, né? Eu falei para vocês sobre Apocalipse 21:8, né? Falei, ó, você quer saber que as pessoas que vão estar afastadas de Deus, você pega Apocalipse 21:8, vamos lá. Eu estou vendo aqui a Bíblia. Aí eu estou lendo lá assim, ó, mas quanto aos tímidos, aqui o tímido não é aquela pessoa que tem vergonha de falar. Não, aqueles que não testemunham Cristo de verdade. Quanto aos tímidos e aos incrédulos, aquele que não acredita, e aos abomináveis, e aos homicidas, que são os assassinos, e aos fornicadores. Você não ouve mais falar na igreja sobre fornicação, que fornicação é pecado. Escuta, não? Não, não. Escuta, mas está aqui na Bíblia, ó. A feitiçaria. Então, quando você for falar, você não fala da religião. Você fala sobre feitiçaria. E as feitiçarias, os feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos. Estão tudo enquadrado no mesmo lugar. A sua parte será o lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Esses estarão afastados de Deus. Daí você quer juntar mais um pouquinho disso, você pega na primeira carta de Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Daí vai falar tudinho. Então, se você ler aquilo, você não vai errar. Só que o pessoal não ensina a Bíblia. Então, Infelizmente. pastor, só um comentar rapidinho. Eu vi hoje mesmo na internet escrito que os pastores estão ensinando errado que não se deve casar. Já ouviu falar nisso? Eu não ouvi isso, mas que absurdo isso. Falar que não se deve casar, não Porque acreditar isso. antigamente o povo não casava, né? Os povos do Antigo Testamento não casavam, e essa lei de casamento surgiu há alguns anos, né? Agora, então é errado dizer que tem que casar. Pessoas que moram juntos, já estão juntas há tanto tempo, não tem necessidade, porque antigamente não se casavam. Para você ver. É o Mas que como é que estão, não se casava se infelizmente. Moisés deu até carta de divórcio, legalizou lá o negócio das pessoas que faziam um monte de coisa por causa da dureza do coração? Então, é onde caem muitos por não conhecerem a palavra, né, pastor? É, infelizmente, né? Mas muito obrigado pelo Amém. comentário, viu? Vamos na conclusão Amém. dessa parte, então. Vamos lá. A salvação em Cristo traz perdão. Isso não tem alguma dúvida com relação a isso, gente? Não, é? Salvo em Cristo é uma pessoa que não vive com culpa. Se você olhar para a pessoa e ela se sente culpada, ela não se sente que foi perdoada, ela não está salva. Eu lamento informar isso para você, mas ela não sabe o que é salvação. Ela não sabe. Ou então ela não foi ensinada direito, entendeu? Se a pessoa está carregando culpa, ela precisa ser ensinada. Então, ou seja, a salvação em Cristo traz perdão. Perdão traz o quê? Traz paz, traz livramento, traz comunhão com Deus, né? Vitória sobre o pecado e esperança na vida eterna. Outra coisa, a salvação. A salvação em Cristo, ela traz aqui vitória sobre o pecado e esperança na vida eterna. Ela também, tudo se fez novo. É uma afirmação aqui do autor, né? Vamos lá, aí nessa próxima parte aqui, ó, eu vou tirar daqui, não sei se vocês conseguem ver. Que horas são? Alexa, que horas são? São Alexa, 21h39. tá. Praticamente a nossa aula ainda temos mais um tempo, não é isso mesmo? Nossa aula, a outra aula, vamos passar um tempinho aqui, ó, e eu vou ler na apostila, 21h39, nossa segunda aula começou, vocês podem falar para mim, vocês se lembram de cor, não? Até que hora que vai nossa aula? Lembra sim ou não? Não, lembro não.
Vocês não estão lembrados? Eu tenho que olhar aqui também, porque senão nem eu lembro. Aqui, ó. Nossa aula. Aqui, ó. E já tem um pouquinho para a gente andar aqui, ó. Ó. Segunda aula. 9h30, é isso? Que começa a segunda aula? É, né? São 45 minutos. Até as 10h15. Mas eu não sei se o nosso tempo vai dar para isso, não. Vamos aqui, vamos aproveitar aqui. Alexa, que horas são? São 21h40. Tá, vamos aproveitar aqui, vamos ler um pouco mais ainda da parte da salvação. O que ainda complementa na questão da salvação é a parte que fala assim sobre o arrependimento, né? Então vamos ler um pouquinho. Vocês estão vendo, não, gente? Sim ou não? Tá dando para ver sobre arrependimento? Pessoal? Sim, Olá? Estão vendo, né? Então, o arrependimento, isso ainda dentro da salvação, tá? No dicionário da língua portuguesa, mostra que a palavra arrependimento é de origem grega, certo? Não vou ler grego para vocês que não, né? O grego, olha lá, ó. Quer ler grego aí, não? Arrependimento é metanoia, significa mudança de direção, né? Metanoia. E significa conversão ou mudança de direção. Estava indo para um lugar e passa aí para o outro. Mudança de direção e mudança de mente, ou seja, mudança de atitudes. Então, quando a gente fala assim, aquela pessoa está arrependida. O que que você entende por isso? Me explica alguém, por favor? Quando fala que ela está arrependida. Ninguém quer falar? Vamos dizer assim do lado simples. Se eu falar alguma coisa para vocês que eu me arrependi de falar. O que que está dizendo? Eu estou entristecido, eu não queria ter feito isso. Então, arrependimento é isso, é reconhecer que teve uma vida de pecado e que não quer fazer mais isso. Então, arrependimento, ele muda as minhas atitudes. Ou seja, eu começo a andar de forma diferente, né? Diferente. Temperamentos, caráter, ou seja, no trabalho, principalmente, que a gente pensa assim, geralmente, assim, quando você fala assim, mudança de caráter, mudança de mente, são no cotidiano, é uma evolução da pessoa. Olha assim, ó, não sei se vocês já fizeram isso, se não fizeram, melhor vocês repensarem. Eu acredito que já tenha acontecido isso com vocês. Já não chegou um dia alguma pessoa que conhecia vocês antes de vocês terem uma vida em Cristo e falou, nossa, você está diferente. Já fizeram isso com vocês ou não? Sim ou não? E sim ou não, gente? Estão me ouvindo, pessoal? Pessoal? sim. Estamos Ah, ouvindo. bom, fala aí, gente. Isso não é possível, gente. Estão me ouvindo, né? Assim, ó, Sim. se ninguém diz para você que você está diferente, então a gente precisa repensar isso. Fica aí Uhum. a dica para nossa vida pessoal, entendeu? Se todas as vezes que você tem um problema e você age do mesmo jeito que agia antes de você conhecer a Cristo, então alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Alguma Uhum. coisa está errada. Fica essa reflexão para nós. Então, o arrependimento, ele expressa uma grande transformação no interior do homem, dentro do homem, que gera, ou seja, nele, é, remorso e tristeza pelo mal que praticou e com que, olha só, peça perdão, faz com que peça perdão, no caso, né, a Deus.
E olha que interessante. Isso aqui é muito interessante porque assim, ó, Paulo fala assim, ó, acho que não me recordo o texto, mas é a carta aos Paulo aos Coríntios. Se alguém recordar, pode falar. Acho que é Coríntios 7. Acho que no caso, o segundo ou o primeiro, não me recordo, que são duas cartas. Fala assim, ó, a tristeza salutar, ela é boa. Então, a tristeza que te leva para Cristo, ela é boa. Se essa tristeza não leva você para Deus, não leva você é, ter um arrependimento, ficar só com remorso no seu coração, não adianta nada. A tristeza tem que fazer mudança em você. Se você fez algo contra alguém, você ficou triste, ela tem que trazer mudanças. E não adianta ficar só chorando. Não adianta ficar só, eu estou arrependido. Não, tem que ter mudança. O próprio Zaqueu chegou até a falar que se ele defraudou alguém, que ele ia devolver 4 vezes, seguindo a lei lá do Antigo Testamento. Então, a tristeza pelo mal praticado faz com que você peça perdão a Deus e implora força para viver uma nova vida. Arrependimento e conversão constituem em uma só experiência. Porém, experimentam, Exprimem. exprimem dois lados dela. Aí, Atos 3:19. Olha o arrependimento. Interessante, vamos ver esse lado. O arrependimento, né? O tema da pregação do início do cristianismo. Jesus, qual foi a primeira frase que Jesus falou? Alguém lembra, não? Vamos Evangelho de Marcos, que é mais fácil. Alguém lembra? Arrependei-vos, que é chegado a vós o reino de Deus, ou o reino dos céus. Então, João Batista também pregou essa mensagem de arrependimento. Jesus pregou arrependimento. Os apóstolos pregaram arrependimento, certo? E Deus anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Atos 1, Atos 17, 10, 30, né? Atos 17, 30. Agora o B. O arrependimento surge com o resultado de um despertamento. O Espírito Santo opera o arrependimento como resultado da pregação da palavra de Deus. Então, ou seja, missão minha e sua, da igreja, é pregar. Quem gera arrependimento é o Espírito Santo. Quem convence do pecado, da justiça, guarde isso, de Cristo e do juízo vindouro. Então, quem convence sobre o juízo vindouro é o Espírito Santo. Não adianta a gente falar assim só a pessoa assim, ó, se você não se arrepender, você vai para o inferno. Isso não surte, você pode até falar, mas se não for o Espírito Santo trabalhando na vida da pessoa, não vai surtir efeito nenhum. Vocês concordam comigo? Sim ou não? Sim. Sim. Porque senão era só a gente sair falando por aí, né? Ó, se não arrepender, vai para o inferno. Se não arrepender, vai para o inferno. E todo mundo ia se arrepender. Não, não vai acontecer. Porque quem convence é o Espírito Santo. Então, o arrependimento, ele opera uma verdadeira, o que fala? Reviravolta na vida do homem. Aí acontece aquilo lá. O vento sopra onde quer. Você ouve o ruído, mas não sabe de onde vem. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Evangelho de João, capítulo 3. Então, quem realmente se arrepende, acontece uma reviravolta, uma transformação. Vou dar um exemplo. Eu fui um católico da renovação carismática, da Igreja Católica, era assíduo na Canção Nova, em grupos de oração. Comecei a ler a Bíblia bastante. Comecei a ler, comecei a entender muitas coisas.
Mas um dado momento foi necessário eu fazer uma renúncia, me arrepender, não por minha culpa, porque era a minha fé que eu havia recebido dos meus pais, mas agora que eu conheci a verdade, eu não poderia ficar mais lá. Por isso que a Bíblia fala, quando ouvides a voz de Deus, o que que fala? Não endureça ou não endureçais o vosso coração. Nossa aula já está acabando, tá, gente? Deve ter só mais 10 minutos. Estão me ouvindo aí, pessoal? Sim, Ah, vamos lá. Então, vamos lá. Aquele cuja mente, ou seja, mente, né? O sentido e vontade estavam totalmente voltados para o mundo, né? Que amavam o mundo, e para o pecado, agora já não dá mais, né? De repente, ele vira-se para Deus. Esta mudança, ela é total, pois abrange tudo em sua vida. Não tem como converter só parcialmente, tá? O arrependimento abre agora a porta para a manifestação da fé no coração do homem. Deus, embora invisível, porque Deus é espírito, né? Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem o espírito e verdade. E assim, ele é desconhecido do homem. O próprio Paulo, quando pregou aos gregos, ele falou assim: olha, eu estou vendo que vocês são religiosos, bem religiosos, e vocês têm um altar lá escrito para o Deus desconhecido. E eu vou pregar para vocês quem é esse Deus desconhecido. Então, o Deus desconhecido do homem, ele torna-se então real e presente quando a fé é implantada no coração penitente. No sentido assim, a fé é a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11. Pela fé, o homem arrependido tem um encontro com Deus. Encontro que procura um milagre. O penitente, a pessoa que se arrependeu, ele é recebido por Deus, que o restaura, perdoando ou justificando os pecados pelos méritos, não meu nem seu, mas de Jesus. E é realmente um grande milagre. Por isso que fala assim, em Romanos 10:17, está escrito lá, a fé vem pelo ouvir ouvir e e ouvir a palavra de Deus. Aí você vai lá em João 10:17, santifica o Senhor na tua palavra. Tua palavra é a verdade. Então, por isso Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade que vos libertará. É a verdade que liberta. Jesus, no mesmo capítulo 8 de João, fala assim: se Cristo vos libertar verdadeiramente, você é livre. Então, ou seja, o que acontece nesse encontro, né? Entre Deus e o homem e o arrependido. A Bíblia reconhece, primeiro, o arrependimento é a remissão dos pecados. Pelo arrependimento, o homem fica desprendido, né? Desprendido dos seus pecados e dos laços do diabo. Timóteo e o Pedro falam a respeito disso. Porque Deus o salva. Deus, seus pecados. Deus o salva dos seus pecados. E não olha que interessante, e não os seus pecados. Isso é interessante, né? Deus o salva dos seus pecados e não nos seus pecados. Isso é interessante, né?
Que tem muita gente que fala, vem como tá, não é isso? Você só não pode ficar, não é verdade? Então, ó, e não nos seus pecados. A Bíblia diz, pelo arrependimento, os pecados são apagados, definitivamente. O livro de Zacarias chega a falar que Deus lança no mar do esquecimento. Arrependimento para a vida. O arrependimento leva o homem ao encontro com Jesus. Ele é que ele é que a vida é João 14. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quem tem o Filho tem a vida. Então, quer dizer, quem não tem Jesus não tem a vida. Crente pode dizer: Cristo é a minha vida. O arrependimento para a salvação. Quando o homem volta para Deus, Deus o transforma pelo seu poder. Tudo é agora novo. Nós vamos parar aqui porque acaba a gente não conseguindo fazer toda a aula, mas a gente consegue. Vou parar aqui. A gente consegue na próxima aula dar continuidade, porque senão a aula vai acabar e eu não consigo encerrar, certo? Mas a gente consegue, por esse texto, praticamente quase concluir a nossa apostila na semana que vem. Para quem não entregou o trabalho, entregue. Desculpe pela passar os textos um pouco rápido. Geralmente eu não gosto de fazer isso, mas como eu perdi, não dei duas aulas para vocês, acabou que eu precisei adiantar um pouco assim. Alguém quer fazer algum comentário antes de a gente encerrar essa aula, gente? Alguém quer falar alguma coisa sobre o assunto que nós falamos? E eu não vou estender mais no assunto, porque senão não dá para a gente concluir. Depois a gente pode avançar mais nessa parte. Vamos fazer só uma análise. A gente falou hoje sobre salvação, sobre os benefícios da salvação, e agora a gente está falando do arrependimento. O que que é o arrependimento? Provavelmente arrependimento junto com conversão. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Sim ou não? Não precisa só falar não, pessoal, não tem problema. Se vocês ficar mudo aí, eu não vou saber. Vai falar, não, professor. Não, professor. Isso, se ficar mudo, parece que eu tô sozinho aqui, pô. Parece que eu tô sozinho. Tudo bem? Com relação ao Certo. trabalho, tranquilo também com vocês? Então, ver se até sexta eu entrego para o senhor, tá bom? Bom, tá bom, tudo bem, sem nenhum problema. Então, não tendo mais nada que vocês falarem, eu gostaria de fazer uma oração para encerrar. Alguém pode orar para encerrar, por favor? Posso? Por favor. Senhor Deus, querido Pai, eu te louvamos, Senhor, por mais esse momento que o Senhor nos permitiu, Pai, de aprendermos mais de Ti, pedindo a Ti, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa continuar trabalhando no nosso coração, nos ajudando, nos dando força, nos acrescentando ânimo, Pai, para podermos caminhar na Tua presença, Senhor. Abençoa a vida do pastor Rogério, abençoa a vida dos irmãos que estiveram nessa aula, guarda-nos, Senhor, abençoa a nossa noite, e que o dia de amanhã, Senhor, já esteja sob Teu controle, é que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma boa semana para vocês, Deus abençoe, tá bom? Eu vou por Amém. encerrada essa aula. Um forte abraço. Se quiserem mandar mensagem no privado para mim, fique à vontade, tá bom? Boa semana para Amém. vocês. Paz do Senhor. Um abraço.